responsáveis, né, desse summit que está acontecendo aqui em Foz do Iguaçu, formada em Tecnologia Ambiental pela Faculdade Anglo-Americana, pós-graduada em Economia e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Paraná, é proprietário da Naturalmente Consultoria Ambiental, da Iguaçu Sacred Falls Ecoaventura e do Camping Pousada Internacional. Atualmente ocupa o cargo de secretário de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu desde 2023 e, no passado, ocupou o cargo de secretário de Meio Ambiente e foi membro titular do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, onde se destacou simultaneamente como presidente e relator das principais câmaras técnicas do órgão. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E o palco do Summit é seu, André. Galera, primeiro quero dizer que eu vim aqui me despir, literalmente, né? Mas não tão literalmente, mas assim, contar um pouco dessa vida e o quanto essa trajetória é cheia de altos e baixos, de quanto essa trajetória me faz hoje uma pessoa imensamente realizada, imensamente feliz, e que não foi uma trajetória fácil, e eu tenho certeza que essa história não é só minha, eu tenho certeza que um pouco dessa história vocês vão se identificar, cada um de vocês, porque, sobretudo, quem trabalha com natureza, quem trabalha com ecoturismo, com turismo de aventura, a nossa vida é naturalmente por percalços, então muita gente vai se identificar, e é uma história que eu me orgulho muito, e eu me orgulho muito, inclusive, dos piores momentos dela. Porque os piores momentos dela é quando a gente consegue, não é que consegue, a gente se vê obrigado a encontrar uma outra saída, a se reinventar, a se reconstruir. Então, essa história, eu acho que os piores momentos, acho que a viagem, falar de viagem um pouquinho, a viagem que eu quase morri, eu fui para a Bolívia, e aí eu tive simultaneamente mal de altura, com intoxicação intestinal, e eu fui parar num hospital, e eu fiquei 4 dias com um batimento cardíaco com menos de 40. Então, chegou um momento em que o médico chamou minha esposa e falou, olha, avisa os familiares que a tendência é ele não voltar, e se ele voltar, ele pode ficar com algumas sequelas cerebrais. Bom, ele estava certo, eu fiquei meio tongo. Mas foi nesse nível de ficar 4 dias e o cara falar assim, cara, pode ser que o cara não volte. E essa é a viagem mais incrível da minha vida. Entendeu? Eu já fui para tantos outros lugares, ano passado tive a oportunidade de ir para a China, sensacional, mas a que eu passei a maior perrengue, a que eu quase deixei minha vida, é a que mais me traz lembranças, me traz esse processo, porque justamente depois do hospital eu continuei viajando. Depois do hospital eu ainda fui para o Machu Picchu, depois do Machu Picchu, depois ainda fui para o Salar de Uyuni, então assim, o continuar, eu acho que é a grande sensação. Não sei se o Kevin, você conseguiu acertar o videozinho ali, o primeiro videozinho? Então, primeiro videozinho, só um videozinho, não? Então, bora. Passa o primeiro slide ali, por favor. Cara, isso sou eu atendendo o cliente, saltando numa cachoeira. A vida é exatamente esse salto, é se jogar, é ter a coragem. Opa, obrigado. Cara, nem vi o negócio aqui. Obrigadão. É você se lançar nessa vida. Você se lançar nessa vida não é, e sobretudo empreender, é uma luta que a gente constrói ao longo do nosso processo. Eu não sou um cara que sou da área de turismo, nem da área de aventura. Eu sou um cara do meio ambiente. Eu sou um cara muito ligado à relação da política. Eu sou um militante político desde os meus 11 anos de idade. Aos 12 eu era do Grêmio Estudantil da minha escola. Aos 14 eu era da União Municipal dos Estudantes de Foz do Iguaçu. E aí quando eu era da União Municipal dos Estudantes de Foz do Iguaçu, teve logo a mudança da Constituição e a mudança da lei orgânicas. E aí, como eu era da União Municipal dos Estudantes, eu falei, cara, vou debater o capítulo da educação na lei orgânica do meu município. E aí, por uma paixão pessoal, eu falei, não, além da educação,
eu quero debater a lei orgânica também da área de meio ambiente. Eu era um moleque de 16 anos. Tem uma coisa que uma entrevista, eu dei uma entrevista quando eu tinha 15 anos de idade, e o entrevistador para o jornal na época perguntou para mim, e era uma galerinha, era sobre período pré-eleitoral do 89, um ano antes, e aí ele falou assim, e aí estava falando sobre o que pensava o jovem de Foz do Iguaçu naquela época. E uma coisa me marcou dessa minha atuação política, porque eu tinha 15 anos, e aí o jornalista perguntou para mim assim, o que você gosta de fazer nas horas vagas? E eu falei para o cara, política. Eu tinha 15 anos. E a maioria das pessoas acha esse negócio nojento, e é nojento. Mas é um processo de transformação. É um processo que quem não entende e não quer participar, deixa só para os piores. E é por isso que a gente tem o pior sempre apresentado para nós, nas nossas cidades, nos nossos estados, no nosso país, no mundo. Porque os melhores, as pessoas bem intencionadas, deixam para os piores. Então, eu sempre gostei, sempre me envolvi toda a minha vida, e esse processo me levou a escolher a minha faculdade. Eu fui fazer primeiro gestão ambiental, depois eu fui fazer engenharia ambiental, então minha formação toda na área de meio ambiente. E a área de meio ambiente acabou me levando para trabalhar como consultoria ambiental, como na área ambiental. E era um caos interno, porque eu costumo falar que a natureza nunca me contratou. Nunca a natureza me contratou para algo, era sempre quem queria gerar dano ou gerou dano à natureza. Quem foi multado e quem precisava se defender, quem tinha que destruir a natureza para construir um empreendimento, e eu, como ambientalista, eu tinha um conflito ético. E isso acabou me levando, em determinado momento, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu, e ali eu fiquei mais realizado, porque foi o primeiro momento assim que eu era de ONG. Então, tem uma ONG que chama ADEAF, Associação de Defesa Ambiental de Foz do Iguaçu. A Estrada do Colono, que se falou aqui do Parque Nacional do Iguaçu, eu comecei a participar dessa ONG nos anos 2000. Em 86 foi a ONG que entrou com o processo de judicialização, que acabou obrigando o fechamento da Estrada do Colono, que é uma estrada que cortava o parque no meio. E era um negócio muito lutado, porque era só os bicho grilo, só os biodesagradáveis, só os eco-chatos que estavam defendendo o fechamento da Estrada do Colono. E eu fazia parte dessa galera, porque eu entendi que o parque precisava ser preservado. Essa foto aqui é emblemática, foi uma audiência pública em Serranópolis do Iguaçu. Para quem não sabe, Serranópolis do Iguaçu é uma cidade que basicamente dependia da estrada. E aí a audiência pública que os deputados federais foram lá. Juntou 2.000 pessoas. Tinha 1.999 pessoas a favor da Estrada do Colono na audiência pública. E tinha só eu contra. A polícia tinha que me escoltar para mim andar no negócio lá, porque o povo queria me linchar. E eu fui lá, usei microfone, falei, fazia a defesa da Estrada do Colono. Então, sempre militante ambiental. Esse processo da militância ambiental me levou para a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente me levou para o CONAMA, do CONAMA, eu que sou consultor, ali eu passei a dar consultoria para grandes empresas depois do CONAMA, porque daí a rede de relação, a rede de contato, o conhecimento, então eu tive boas oportunidades na vida. Eu costumo dizer que eu tinha tudo, naquele momento, as coisas que eu sonhava. Eu tinha uma casa, e eu gosto de contar dessa história dessa casa, porque a casa, eu falava para minha ex-esposa, eu falava assim, cara, se eu ganhar na Mega Sena 100 milhões de reais, eu não mudo de casa. A casa já era a casa dos sonhos, numa região central da cidade, com piscina, com tudo, 4 quartos, 2 salas, 2 cozinhas, 2 andares, tirolesa, casa na árvore, lago, cachoeira, aqui perto do centro da cidade. E era a casa dos meus sonhos. E, ao mesmo tempo, esse processo que me levou para um momento de muita felicidade, em determinado momento eu tive alguns percalços, eu tropecei. E eu tenho certeza que vocês muitas vezes tropeçaram, alguns de vocês passaram por processos de depressão, e às vezes a gente não sabe tratar isso, não sabe enfrentar isso, e o primeiro tropeço leva a um segundo tropeço ainda maior, e depois um tropeço ainda maior, depois um tombo ainda maior, e é um processo de autossabotagem.
que quem já entrou por um processo de depressão vai saber exatamente do que eu estou falando. Eu entrei num processo de depressão que foi me levando, depois de sair da secretaria, e aí eu meio que me impactei, porque eu não esperava naquele momento, e aí eu era consultor, passei a prestar um péssimo serviço para quem eu dava consultoria, fui perdendo todos os meus clientes. A situação foi indo de mal a pior, e aí a pessoa, outro dia, quando eu falei, cara, coloca esse negócio aí. E aí o cara falou assim, cara, o que você vai colocar isso no slide? Se alguém procura meu nome no Google, eu escrevi isso ontem, coloquei meu nome no Google. Primeiro aparece o Instagram, depois aparece André preso acusado de assalto. Eu passei 85 dias preso na Argentina. É uma história que foi, óbvio, impactante na minha vida, mas impactante nas redes de relações que eu tinha. Porque eu era um cara bem relacionado. Naquele momento, eu já tinha sido assessor de deputados federais, de senador. Naquele momento, eu era assessor de um deputado chamado Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu. No auge do PT, com a história do petrolão, etc. e tal, e aí eu estava acusado de ter tentado roubar um celular, eu fui parar na Veja, eu fui parar na Folha de São Paulo, porque era a história seguinte, cara, petista é tudo ladrão, olha aí, o cara está fazendo assalto ali na Argentina. E foi um processo desvirtuado. Cara, eu fiz merda, fiz cagada, eu fiz essa fala um pouco, eu usei essa palavra merda no dia da minha posse na Secretaria de Turismo. Eu fui para uma festa de um parente na Argentina, numa despedida de solteiro, bebi muito além da conta, fiz muita coisa que não devia fazer, fiquei loucão, e naquele momento, em determinado momento da festa, eu falei assim, essa pessoa fez uma filmagem que não devia fazer, e eu queria de todo jeito tomar aquele celular da pessoa. E aí, louco da vida, desesperado da vida, piradaço da vida, eu queria tomar em qualquer condição aquele celular. Aí eu fui discutir, briguei, empurrei, não consegui, me empurraram, eu também estava para lá de Bagdá, eu fui na minha moto, peguei uma pistolinha de plástico e vinha, apresentar uma pistola de plástico para a pessoa, falei, me entregue o celular. Os caras falaram assim, cara, o cara está armado, chama a polícia. E veio a polícia. Quando veio a polícia foi a pior situação, porque quando veio um policial, eu estava solteiro nessa época, eu tinha tido um lance com uma esposa de um policial, quando eu vi, eu falei, aquele cara, o cara vai me quebrar as pernas. O cara vai, eu ia falar outra coisa, ele vai fuder comigo. E aí eu quis sair correndo. O cara que foi colocar o gema, eu empurrei, o cara foi sair correndo. Primeira coisa que aconteceu é que, menos de 30 metros depois, eu pisei num buraco e eu quebrei a perna. O cara não precisou quebrar minha perna. Eu quebrei minha perna. Obviamente fui preso. O cara que me prendeu, ele podia ter colocado que eu estava discutindo, brigando, não. Como ele tinha um histórico comigo, vamos chamar assim, que ele gostaria de incrementar mais, ele colocou que eu estava preso em flagrante numa tentativa de assalto à mão armada. A pistola era de plástico, galera, era só, todo mundo conhece a pistolinha de plástico do Paraguai. E ele pegou a pistola de plástico, ele viu que a pistola era de plástico. Aí ele falou assim, tentativa de assalto, ele fez essa primeira bomba. Ok, essa dava para resolver. O problema maior foi que na sequência, no dia seguinte, colocou uma segunda pessoa a dizer que me reconhecia como uma pessoa que teria feito um assalto, tal hora, tal dia. A grande sorte foi que ela falou que eu tinha feito um assalto na hora que eu já estava preso com a perna quebrada. Mas isso demorou 85 dias até eu conseguir provar na justiça que não era eu, que era impossível ser eu. E eu fiquei 85 dias preso. Para um cara que é da política, e naquele momento eu atuava mais na política do que na área ambiental, eu virei um câncer. Logo na eleição, teve uma eleição de vereador e de prefeito, e eu fui querer ajudar uma pessoa, o cara falou, cara, vota em mim, pede para sua mãe, mas não aparece aqui não, porque você me queima. Naquele momento, então, eu que já estava num processo de depressão, eu não enxerguei mais saídas para mim, porque a política estava de portas fechadas para mim, tudo estava de portas fechadas para mim, as minhas consultorias eu tinha feito só merda, porque eu estava no processo de depressão, etc. E tal. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. Eu tinha jogado tudo fora no período de depressão. Para vocês saberem, eu saí, a casa dos sonhos, eu saí com uma moto, uma mochila e uma moto de casa. Eu tinha carro 0 km, eu tinha escritório, eu tinha uma casa que valia uma fortuna, e eu virei as costas para tudo isso. Um dia minha ex-esposa falou assim, essa casa é gigante, eu quero vender, não sei o quê. Eu falei, faz o que você quiser. Eu não quero um centavo dessa casa, me dá o que você quer que assine, e eu vou assinar e pronto. E literalmente eu abri mão de tudo. E eu fui abrindo mão da minha própria vida. Eu cheguei em 2016,
após esse período de estar 85 dias preso, eu já estava morando na casa dos meus pais. A essa altura eu já não tinha mais renda. O carro que eu tinha ainda naquela época eu vendi para ajudar a pagar advogado. E aí eu estava um pária de tudo, morando na casa dos meus pais, sem carro, sem salário, sem dinheiro. Meu pai com 80 anos, minha mãe com 70 e eu vivendo às custas deles. Vivendo da aposentadoria do meu pai e da minha mãe. Eu passado dos 40. E aí chegou naquele momento da vida, eu falei, cara, eu não quero mais viver. Viver é muito difícil. Viver está me destruindo. Isso aqui está muito ruim. Quanto antes eu encurtar isso, melhor vai ser. E aí eu estou emocionado porque no dia da abertura aqui da Beta, uma amiga minha de infância, que morou toda a minha vida a 50 metros de distância da minha casa. Nós nos criamos juntos. Ela cometeu suicídio também. Essa semana, véspera da Beta. No dia do enterro dela, eu não fui, a gente estava aqui na abertura, e ela cometeu suicídio por depressão. Exatamente no mesmo lugar onde eu fui. No mesmo lugar. Na mesma ponte, no mesmo ponto. As cataratas que vocês foram, e quem fez aquela passarela das cataratas, eu fui uma vez na ponte da Fraternidade para cometer suicídio. E eu não tive coragem. E aí, mas eu falava, voltei e falei, cara, não tenho mais o que fazer na minha vida. Eu não tenho esperança. Eu não posso viver essa vida. E aí, passados uns dias, eu fui de novo. Eu falei, não, eu preciso me matar. E o segundo lugar que eu fui foi as Cataratas do Iguaçu. Quem fez aquele circuitozinho das cataratas lá, cheguei lá na ponta, olhei para as cataratas e falei assim, é agora. E mais uma vez eu fui covarde, porque não foi por coragem. Eu fui até a beirada das cataratas e não pulei. E na hora que eu não pulei, eu falei, cara, eu preciso retomar minha vida, porque eu só tenho 2 caminhos. Ou eu encerro a minha vida, ou eu retomo a minha vida. E eu tenho que começar do zero. Saber que eu sou um cara que ninguém nem quer por perto. E eu não tinha, então, falei assim, cara, como é que eu recomeço? Nessa altura do campeonato eu estava com síndrome do pânico. Eu não queria encontrar nenhum conhecido, porque, óbvio, eu era um cara que já tinha tido carro 0 quilômetro, uma moto que eu gostava, a casa dos sonhos, o escritório, tinha tido bons trabalhos, tinha tido bons empregos, tinha sido muito bem relacionado, e de repente, a última coisa que eu queria era encontrar alguém que me perguntasse, e aí, André, o que você está fazendo? Como é que você está? Porque eu só tinha coisa ruim para falar. Então eu fugia de todo mundo. E eu falei, cara, como é que eu vou sair desse buraco? Eu sou um cara que sempre gostei de trilha, sempre gostei de cachoeira. Eu me arrependo de não ter encontrado uma pessoa anos antes, porque aqui é eu e meu filho, molequinho, agora está ele aqui de barba feita, está ele lá em outra cachoeira. Quando eu andava por aí, isso aqui é em outro lugar, numa viagem minha, eu andando de moto, eu escutei um barulho e falei, peraí, aqui tem cachoeira. Estacionava a moto e saía metendo no meio do rio para encontrar onde é que tinha cachoeira. Isso aqui é o meu Facebook, cara, muito antes da Secret Falls. Era eu o tempo todo em cachoeira e eu nunca tinha pensado em montar um negócio com cachoeira. Aí veio essa moça aqui, ela é uma francesa, ela mora em Paris. E quando eu estava nesse processo de depressão, eu falei com a minha mãe, eu estava morando num quartinho na casa da minha mãe, que só cabe uma cama de casal, um colchãozinho no chão, porque daí não dá para caminhar, você tem que pisar no colchão, e você tem um sofá, um guarda-roupa. Eu falei, mãe, posso convidar umas pessoas para dormir aqui na sua casa? Assim, como assim? Eu já estava vivendo às custas da minha mãe. Falei, como assim? Falei, não, é porque tem um portal que chama Couchsurfing. Alguém já ouviu falar de Couchsurfing? Couchsurfing, para quem nunca ouviu falar, significa surfando no sofá, o maior portal do mundo que congrega viajantes, que recebem outros viajantes nas suas casas de graça. Uma tradução livre é surfando no sofá, mas você pode oferecer o sofá, um quarto, uma grama para alguém acampar. No meu caso, era um colchão jogado no chão do lado da minha cama. Como o Foz do Iguaçu recebe gente do mundo inteiro, dizer que eu tenho um colchão de graça para alguém numa casa, aparece muita gente.
E aí, quando eu lancei, apareceram 50 pessoas querendo hospedagem no Couchsurfing. E eu recebi umas 3 ou 4 pessoas. Todas elas maravilhosas. Quem nunca recebeu pelo Couchsurfing, se cadastra, porque vale muito a pena. E o objetivo era eu encontrar pessoas e conversar com pessoas que não me conheciam, que não iam perguntar para mim da minha história. E, eventualmente, ir em algum lugar que tinha pouco conhecido. Onde é que tem pouco conhecido em Foz do Iguaçu? Nas cataratas, no Marco das Três Fronteiras, no templo budista, porque só tem turista, então tem mais gente de fora do que de dentro. Aí eu falei assim, cara, o lugar que é de graça, porque eu não tinha dinheiro nenhum, eu vou com esses turistas. E aí essa turista francesa ficou 3 noites na casa ali da minha mãe, e aí ela falou assim, na última noite, falou, vou no templo budista amanhã. Eu falei, vou com você, lá é de graça, é gostoso. Ah, eu quero ir cedo. Eu falei, vamos cedo. Para quem não sabe, nós temos um dos maiores templos budistas da América Latina aqui em Foz do Iguaçu, e nós somos cedo. 8 e pouco da manhã, estava eu e a francesa no portão do templo budista, e um portão fechado e uma placa, abertura dos portões às 8h30. Às 9h30. Eu estava 8 horas, tinha 1h30 lá. Falei, cara, e para quem, se alguém não, quem conhece o templo budista sabe que não tem nada lá perto. Nada. Você senta lá e não tem um boteco, não tem um banco, não tem nada, tem que entrar. Aí eu falei, tinha 1h30, tinha que esperar, e o lugar era um pouco distante, não tinha que sair, tinha que ficar lá esperando, sentar no meio-fio e esperar. Aí eu falei para ela assim, olha, aqui do lado tem um mato, nesse mato tem um riozinho, nesse riozinho tem umas cascatinhas, umas cachoeiras. Se você quiser, nós podemos ir lá. A cascatinha tem essa altura aqui, exatamente essa aqui, ó. Quando eu fico de pé, sobra 30 centímetros para cima. Então, é uma cascatinha. Eu falei assim, cara, tem uma cascatinha. Se você quiser ir lá, nós vamos lá bater o olho nessa cascatinha para passar tempo. Ela falou, vamos. E aí eu fui com ela. No caminho, ela estava encantada com a natureza. Ela ia tirando foto da árvore, da borboleta, da flor, do passarinho, do cogumelo, da pedra, de tudo. Ela estava encantada. Quando chegou num riozinho, cara, nesse lugar, a gente, blusa de frio, era um mês de junho, era inverno. Ela olhou para aquele riozinho e falou assim, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso aqui não tem na França, não tem na Europa. Eu nunca vi um lugar tão lindo a não ser num filme. Quando ela falou isso, eu falei, eu conheço outras cachoeiras mais bonitas que essa aqui em Foz do Iguaçu. Se ela achou essa aqui linda, eu vou vender essas cachoeiras para esses gringos. Essa cidade aqui é cheia de gringos, não tem ninguém que leva esses gringos para fazer trilha no meio do mato, tomar banho de cachoeira. E naquela época ninguém fazia isso, não tinha isso. E aí, só tinha os bichos grilo. Estou vendo o Lucas, só tinha os bichos grilo que iam para as cachoeiras. Eu falei, cara, se criar um negócio assim, eu vou ganhar dinheiro. Vou montar um negócio para levar turista para tomar banho de cachoeira e fazer trilha em Foz do Iguaçu. E aí eu falei assim, cara, porra, conheço gente que tem dinheiro, tinha sido secretário de meio ambiente da cidade, conhecia gente que tinha dinheiro. Eu é que estava sem dinheiro. Falei, cara, na época, eu falei, cara, com 20 mil, eu faço folder, faço site, faço tudo o que precisa, vou arrumar um sócio. Com 20 conto, a gente faz o estrago e começa. E aí fui atrás de sócio. Eu convidei 6 pessoas. Todos eles tinham sobrando o dinheiro. Nenhum dos 6 quis ser meu sócio. A ideia era ruim? Não. A ideia era boa, deu certo, eu ganhei dinheiro. O ruim era o sócio, que era eu. Os caras falaram assim, cara, eu não vou me associar com esse cara aí, não. Tá louco. Tinha dinheiro, jogou tudo fora. Foi preso. Cara, quero ficar longe de gente assim. Então, não consegui sócio. E eu com a ideia, cara, como é que eu faço com esse negócio que essa ideia vai dar certo? E eu teimando, falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou ter que começar de qualquer jeito. Aí eu peguei meu celularzinho, comecei a bater foto em umas cachoeiras, e comecei a postar no Facebook, e criei uma fanpage no Facebook. Na época nem tinha quase Instagram, pelo menos eu estava desligado disso, eu usava Facebook. Criei uma fanpage, chamava Cachoeiras do Meu Quintal, e comecei a postar foto, e a galera começou a curtir, começou a não sei o quê, e perguntar onde era, e eu postando foto de cachoeiras. E nessa história de postar fotos de cachoeira,
Nessa história de postar foto de cachoeira, as pessoas foram chamando a atenção. E aí, de repente, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado. Então, eu estava falando aqui com os galera especialistas. Antes de começar o negócio, eu fui fazer uma pesquisa de mercado. Como é que eu fiz pesquisa de mercado sem dinheiro nenhum? Eu fui no Messenger do Facebook, olhei o perfil de pessoas que eu achava que podia fazer trilha, que podia tomar banho de cachoeira, e falei, cara, você já fez trilha em algum lugar aí? Ah, já fiz. E quanto você pagou? Porque eu não tinha noção de preço. Como é que foi? Como é que foi a experiência? Como é que foi a atividade? E eu fui fazendo uma pesquisa de mercado com umas 20 pessoas pelo Messenger do Facebook. Entre eles, eu peguei uma pessoa que é uma publicitária aqui da cidade, e ela me respondeu as perguntas todas da minha pesquisa de mercado. E aí, depois de responder, eu falei, puta, muito obrigado, estou querendo montar um negócio assim. Aí eu contei para ela o que eu estava querendo montar. Falei, cara, a ideia é genial, cara, isso é muito bom, vai dar certo, vai dar... Cara, minha agência está à sua disposição. Chama Do It, a agência chamava Do It. É a Neve Góes, a galera da cidade aí conhece a Neve. E aí a Neve falou assim, cara, minha agência está à sua disposição. Ela oferecendo o serviço dela. Falei, cara, sinto, eu preciso, mas não tem jeito. Eu não tenho nenhum centavo. É zero. Eu não sei ainda como eu vou trabalhar, mas eu não consigo. E ela falou uma coisa que eu sempre lembro também. Ela falou assim, André, vai lá nos visitar. Às vezes eu preciso fazer nossos clientes nascerem, para um dia eles crescerem e um dia eles nos contratarem. E aí eu fui lá, e ela fez de graça para nós, primeiro, uma análise do nome. Ela olhou para mim e falou assim, André, qual que é o serviço que você vai fazer? Falei, cara, vou levar um povo para fazer trilha no meio do mato aí, encontrar umas cachoeiras que quase ninguém conhece e tomar banho nessas cachoeiras aí que tem na cidade. Beleza. E que nome você está usando? Cara, eu criei uma fanpage no Facebook e estou divulgando aí cachoeiras do meu quintal. Boa. Qual é o seu público-alvo? E aí eu tinha como referência a francesa, né? Falei, cara, eu acho que quem mais vai ser o cliente da minha empresa vai ser os gringos que vêm para Foz do Iguaçu. Pode parar. Tudo certo. Exceto esse nome gringo. Cara, gringo não vai saber o que é cachoeira nunca. Quintal, então esquece. E aí, nessa história de cachoeiras escondidas de Foz do Iguaçu, ela veio com Iguaçu Secret Falls. Eu, que sou um cara que nem fala inglês, falei, caracas! O Iguaçu, quando o cara colocar no Google, a gente vai poder aparecer de rebarba. No Secret, porra, eu que sou burro pra caramba, sei que é secreto, porque só tirou uma letra. Então, cara, Iguaçu Secret Falls, sensacional, cara. E o nome caiu, pum, perfeito, cara. E ela ajudou a fazer a artezinha de um folder. E também a artezinha de um A4. Quando eu coloquei para vender, eu falei assim, fiz aquela promoção de Facebook, o primeiro passeio. Quem quiser fazer, mudei para o negócio e falei assim, quem quiser fazer para lançar o primeiro passeio, quem quiser fazer passeio de graça com as fotos das cachoeiras mais bonitas, curta, compartilha e marca 3 amigos. Cara, brasileiro adora negócio de graça. Adora. Viralizou. Deu 76 mil visualização o post. E quem não queria concorrer só ao sorteio, que queria comprar, passou a comprar. Aquele primeiro post, acho que eu vendi uns 40 passeios. Mas o primeiro me marcou. Tá? O primeiro me marcou. Ele me marcou. Vou chegar depois daquele outro lá. Esse é meu pai e minha mãe. Meu pai é um cara que trabalhou com turismo. Isso aqui é uma revista que ele editou sobre turismo na cidade na década de 70, antes de eu nascer. E minha mãe trabalha com artesanato. O primeiro passeio que eu fui vender, uma professora aposentada, que o marido tinha falecido fazia pouco tempo, era a primeira saída dela, ela comprou um passeio, e ela marcou comigo numa segunda-feira de manhã, no centro da cidade, para quem é da cidade, é no Marias e Marias, e ela foi me pagar R$100. E eu fui lá de ônibus, porque eu não tinha nem combustível mais para a moto estava lá estacionada, fui lá de ônibus receber 100 da mulher. Recebi o 100 e com a arte que a Neve tinha feito, eu guardei 30 para colocar de combustível na minha moto, e com 70 eu fui numa gráfica rápida, que tinha a uma quadra dali, mandar fazer 10 A4, que custava R$7 cada um, porque com aquela arte daquele A4 eu enxergava que eu ia entregar uma propaganda nos hostels, onde eu achava que tinha mais turista estrangeiro.
E aí eu ia conseguir vender para o turista, porque o preço para quem é da cidade é metade do preço, para quem é do turista é preço cheio. Eu queria vender para turista, que o preço vale mais a pena. E minha primeira propaganda, precisou vender o primeiro passeio para conseguir fazer o primeiro A4, que custou R$7. Cara, para conseguir fazer o primeiro folder, quando chegou em dezembro, começo de dezembro, eu sabia que a cidade, calor para Caracas, falei, cara, eu preciso fazer folder para colocar nos hotéis. Aí eu fui numa gráfica, pedi para o meu pai um cheque emprestado. Falei, pai, preciso de 3 cheques aí. Cheguei no cara, eu preciso fazer uns folder aqui, eu consigo pagar para você em 3 cheques. Mas o primeiro é para daqui 30 dias. Porque eu precisava fazer o folder, eu precisava entregar o folder tinha que vender para mim conseguir o dinheiro para pagar o folder. Para ter o site eu demorei 2 anos. Durante 3 anos eu não tive carro. Como é que atende cliente onde o transporte está incluso, sem carro? No começo, meu pai tinha uma Paraty velha, e ele me emprestava a Paraty velha, e eu ia buscar o cliente com a Paraty velha. Depois, um dia, 2 anos e meio depois, meu pai vendeu o carro dele, e comprou um carro 0 quilômetro. E ele falou assim, cara, o meu carro velho eu emprestava para você, o meu carro 0 quilômetro, vocês não emprestariam para ninguém, para colocar alguém voltando de uma trilha que toma banho de cachoeira, porra. E aí ele falou assim, você vai ter que se virar. E aí eu tinha que alugar carro. Mas nessa altura do campeonato o negócio já estava andando, já tinha folder, já tinha site, já estava andando. Aí eu contratava van quando tinha bastante gente e alugava um carro. Mas quantas vezes alugar um carro, pagar o almoço para quem fazia full day e terminar o atendimento e falei assim, cara, hoje eu trabalhei para Caracas. E o custo da operação para atender este cliente, eu tive um prejuízo de 100. Muitas e muitas vezes a operação era prejuízo. Mas eu vou fazer porque uma hora vai ter 20. Uma hora não vai ser mais 1, não vai ser 2, vai ser 20. E eu passei muitas e muitas vezes alugando carro para conseguir fazer o passeiozinho numa Paraty. Depois, essa foi a primeira compradora, eu dei um certificado de cliente número 1 no primeiro dia para ela. Foi a minha primeira cliente no dia do primeiro passeio. E aí a vida começou a mudar um pouco quando eu encontrei o novo amor da minha vida. Atual esposa. E aí quando eu comecei a namorar com ela, primeira grande vantagem, além dela ser linda, maravilhosa, em todos os sentidos, ela tinha uma Santa Fé 7 lugares. Caraca, eu estava alugando o carro, mano. Ela tinha um carro que cabia 7 pessoas, ela me emprestava o carro para atender os clientes. Porra, aí com o carro Santa Fé 7 lugares começou a dar lucro, meu. Começou a dar lucro. Comecei a pagar um consórciozinho de um carro. E aí eu levava a galera para almoçar num restaurante, que é um restaurante barracão. E um dono, o Rafael, uma vez falou assim, eu levando os restaurantes para almoçar lá, cara. Ele falou, cara, eu tenho um carro aqui, cara, que você vai adorar, cara. É o carro que você precisa para atender. Eu falei, que carro que é? Cara, é uma caminhonete, 1965. Faz 5 anos que ela não anda, mas se você arrumar ela, ela vai ficar massa. E aí, cara, quando ele me mostrou a foto, eu falei, eu compro, cara, só não tenho grana, cara. Eu tenho uma moto e eu tenho um consórcio que eu estou pagando aí umas 12 prestações. Se você pegar esse consórcio, que deve valer uns 15 conto, e pegar a minha moto, que vale 12, 15 conto, eu troco pelo carro. Aí ele falou, não, beleza. Eu falei, tá bom o carro? Eu falei, não tá. Faz 5 anos que ele não anda, você vai ter que refazer. O motor tá bom, mas o resto você vai ter que fazer tudo. E aí, cara, eu comprei aquele carro, e aí eu falei, cara, eu tô a pé, eu só tenho essa moto, cara. Eu posso te entregar a moto depois que o carro ficar pronto? Pode. Beleza, fiquei com a moto. E aí eu fui arrumar o carro. Primeira semana depois do carro arrumado, estourou o motor do carro. Era a única coisa que tinha boa, era o motor. Aí eu falei, pô, Rafael, você falou que o motor estava bom, cara, o motor explodiu, agora tem que trocar o motor. Vamos combinar o seguinte, meio a meio, eu pago metade do motor, você paga metade. Não, beleza, está combinado. Mandei fazer o motor do carro. Quando ficou pronto, eu falei, Rafael, tem que pagar a outra metade. Aí ele falou, cara, você gosta da sua moto? Cara, eu sou apaixonado por essa moto. Sou apaixonado, eu tinha comprado uma usada no passado, tive
uma perda total nela. E aí eu comprei uma segunda moto igualzinha a ela, 0 quilômetro. E nem contei para minha esposa, nem que eu tinha caído, nem que tinha perdido, minha primeira esposa, e nem que eu tinha comprado uma outra moto igualzinha, 0 quilômetro. Eu sou apaixonado por essa moto, eu só tenho ela e só tenho ela para andar. Quando o carro ficar pronto, a caminhonete ficar pronta, eu te entrego a moto, beleza. Quando foi para pagar o valor do motor, eu falei, cara, você gosta dessa moto? Eu falei, muito, cara. Então faz o seguinte, cara, eu devo 3 contos em tal lugar, vai lá e passa um cartão e paga aqueles 3 contos. E o resto dessa moto, você me paga aí em 1 ano em prestação. Eu falei, peguei, cara. Fiquei com a moto, fiquei com a caminhonete. Aquela caminhonete é aquela que está lá na frente. Agora está mais bonitinha, mas ela está lá na frente. Comprei aquela caminhonete. Cara, aí sim, porra. Aí tinha uma caminhonete que tinha tudo a ver com o negócio, que cabia 10 pessoas. Já minha mulher, minha namorada já estava putíssima da cara, porque só tomava o carro dela para emprestar, para fazer atendimento. E aí eu tinha um carro, e aí começa a dar mais lucro. Outra coisa importante para mim, e essa foto aqui não está na toa. Eu comecei a namorar com ela em março, e eu acho que foi em agosto. Aconteceu o Abeta em Conceição do Mato Dentro. Falei para minha namorada assim, cara, tem uma viagem aí. Eu tava fudido de grana, eu sou um quebrado, mano. Falei, cara, tem uma viagem, você quer ir comigo? Congresso da Associação Brasileira de Turismo, eu nunca tinha ido. Eu tinha visto e não sei o que, cara, eu vou. Ah, vamos! Até ali, era eu presa. Eu e o Amarília, que é um parça maravilhoso, o cara que foi o cara que ajudou a criar o circuito. Ele tinha escrito um livro. Eu não contei essa história. Quando eu fui pesquisar, antes de começar o passeio, eu fui pesquisar sobre cachoeira em Foz do Iguaçu no Google, apareceu um cara que tinha escrito um livro sobre as cachoeiras. Chama As Belezas Escondidas de Foz do Iguaçu, as Cachoeiras. É um guia que é guia em Foz do Iguaçu desde 1960 de natureza, cara. E ele planejamos junto as rotas, um cara maravilhoso, trabalha comigo até hoje, é meu parça, meu irmão, cara, um cara sensacional. Mas eu precisava evoluir. Eu precisava sair do eu presa. Eu precisava sair do negócio para evoluir. E a Beta foi essa virada de chave. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, a Beta falou assim, caracas, agora eu tenho que ter CNPJ, tem que ter SGS, tem que ter uniforme, tem que ter negócio. Tem que ter atendimento. Se esses caras aí, dessa Beta aí, estão ganhando dinheiro, cara, e eles estão mais ajeitados que eu tenho que seguir a lógica deles. Eu quero contar essa história da viagem da minha mulher. Minha mulher é uma cocotinha. Minha mulher odeia trilha, não gosta de natureza. Gosta, mas assim, não é a vibe dela. Ela é a dondoca. Eu sou um cara que gosto de natureza e gosto de comer, como dá para vocês notarem. Eu faço turismo gastronômico sempre que posso, então eu gasto bastante com turismo gastronômico. Eu vou nos melhores lugares em que eu estou sempre. Então eu vou viajar, veja melhor da cidade, melhor restaurante disso, melhor daquilo, não sei o quê. Sou colecionador do prato da boa lembrança. E aí eu fui para Minas Gerais antes de ir para Conceição do Mato Dentro. Falei, estão em Minas. Onde é que tem prato da boa lembrança aqui? Tal lugar, tal lugar. 200 pau para comer, no mínimo. 150 para comer. Eu e ela, não sei o que, é 400. Cara, fui lá, comemos num restaurante francês lá em coisa. Ela, se apaixonou. Eu encontrei o homem da minha vida. Está me levando num restaurante francês. Só que eu era um quebrado. Ao mesmo tempo que eu estava disposto a pagar bem para comer, porque é a minha paixão, eu, por mim, dormo, como o cara falou aqui, numa barraca felizão. Joga um colchão no chão, ou mesmo sem colchão, e eu estou dormindo. Então, eu, para ir para Conceição do Mato Dentro, eu procurei qual era o lugar mais barato, cara. Porque, assim, eu ia comer só uma vez de duzentão. Conceição do Mato Dentro ia ficar 4, 5 dias, não podia pagar duzentão todo dia. Eu tinha que pagar 50. Então, eu achei um lugar que custava 50 lá, cara. O lugar mais barato que tinha, eu coloquei. Cheguei lá com a minha mulher, dondoquinha. Quando ela entrou no lugar estava ruim, estava feio, estava fedido, o cara roncava do lado, não sei o quê. Ela começou a chorar. Ai, eu não vou conseguir dormir aqui. Caralho, que inferno essa mulher, cara. Não, já teve um inferno antes. Ela chegou com 2 malas para ir para a Beta, de rodinha. Com coisa de chapinha, com secador de cabelo, com salto alto. Ela nunca tinha ido. E a gente estava se conhecendo. Eu subi numa cadeira, peguei uma mochila e falei assim, cara, nós vamos para uma atividade de turismo de aventura. Pega essa mochila aqui, o que couber aqui dentro você coloca, o que não couber vai ficar. E aí salto alto você não vai precisar tirar. Vem minha mãe tentando salvar meu namoro. Não, mulher precisa de salto, deixa ela levar o salto. Era eu tirando e minha mãe tentando ajudar, porque eu estava lá na casa da minha mãe.
tentando minimizar a minha crise. E a mulher falou assim, eu nunca mais viajo com esse desgraçado. Ele não deixa nem eu levar as roupas que eu preciso, porque para ela precisava de tudo aquilo. E a gente foi. Ela foi com aquela mochila lá de roupa, eu fui com uma outra mochila. E a Beta mudou a minha vida. A Beta mudou a empresa. A Beta faz a gente chegar num outro momento que começou a ser construído a partir dali. Da Beta, eu fui crescendo. Gradativamente, vai para 9 anos agora. O processo foi indo. A empresa deu sucesso. Apareceram novos negócios. Alguém está hospedado lá no Camping Internacional e Pousada? Cara, eu tinha casa que eu morava no lugar dos sonhos. Eu moro ali em cima, naquele espaço, em cima da recepção. Imagina o que foi ficar naquele espaço maravilhoso durante a pandemia. Para quem não sabe, cara, o espaço tem, muito grande, natureza pura, maravilhoso, vibe maravilhosa. Tem um camping, uma pousada. Eu costumo falar que os meus clientes são maravilhosos, cara, porque quem faz passeio de cachoeira não é chato. E quem vai para camping também não é chato. Então é tudo good vibe. 5 anos depois da Secret Falls estar rodando, aparece um negócio para arrendar aquele camping. E eu arrendo o camping. Arrendo no mês de agosto de 2019. Fico 3 meses reformando aquele espaço que estava abandonado. Começo a trabalhar em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ganhando dinheiro. Veio a pandemia. Caracas, veio a pandemia. Quebrou quase todo mundo no turismo aí. Eu não. Eu ganhei dinheiro na pandemia. Eu sou um dos poucos caras do turismo que ganhou grana na pandemia. Eu tive a grande sorte de que a gente é um hub de acesso para a América Latina. O Foz do Iguaçu é um hub de acesso para a América Latina para quem viaja de motorhome. Todo mundo que vai para o Chile passa por aqui, quem vai para a Argentina passa por aqui, muitos, a maioria passa por aqui. Quem vai para o Paraguai passa por aqui, quem vem de lá passa por aqui por causa das cataratas e tudo mais. Quem quer entre ir por outros lugares, eles optam por vir por aqui. E aí, os europeus que estavam em vários pontos da América Latina ficaram desesperados porque o sistema de saúde da América Latina não é tão bom quanto o deles. E aí eles falaram assim, eu acho que o SUS nosso é maravilhoso, mas na percepção deles, quero voltar para a Europa. Vieram todos com seus veículos para o Camping Internacional, um monte, e deixaram seus veículos estacionados no Camping Internacional. E aí os caras falaram, não, daqui 3 meses essa pandemia acaba. E aí, não, beleza, vamos pagar um valor de estacionamento X, etc. e tal, papapá. Demorou 2 anos para eles começarem a voltar. Quando eles deixaram os veículos lá, o valor era R$4 o euro. Quando eles vieram buscar, o euro estava R$6,60. Então, o valor que eu combinei com eles teve mais de 50% de aumento durante a pandemia. Então, além de estar ganhando dinheiro, que o custo era baixíssimo, porque eu tinha um monte de veículo estacionado, além disso, o dinheiro só aumentava, o valor que estava lá só aumentava, cara. E o negócio, eu acabei ganhando dinheiro na pandemia. E aí, o cara vira, de repente, um empresário de sucesso. O cara é um cara que milita vida toda na área da esquerda, da centro-esquerda, de repente, o governo Lula ganha a eleição de novo agora. Essa foto aqui, quando alguém falou assim, aqui ela falou assim, eu tenho uma tatuagem da minha empresa. Cara, eu fiz um desenho para uma camiseta para a empresa, para a gente vender. E aí quando eu mostrei para o meu filho, ele olhou e falou, cara, passa esse desenho para mim. E ele não tinha 18 anos ainda. Falei, passa esse desenho para mim. Eu falei, para quê? Falei, não, cara, eu vou tatuar esse desenho. Como tatuar, cara? Eu tenho a logo da empresa, mano. O que você quer tatuar a logo da empresa? Eu falei, não, cara, eu vou tatuar porque essa empresa ainda vai me deixar rico. Eu falei, cara, que orgulho, mano. E aí eu falei assim, cara, então eu também vou tatuar. E aí minha outra filha falou, cara, eu também vou tatuar. E aí eu e meus 2 filhos temos essa tatuagem no braço, que é a tatuagem da empresa. E é exatamente isso, está na pele, está no sangue, cara. E o negócio foi dando certo, ele começou a enxergar, cara, o negócio está dando certo, ele tem futuro. As pessoas que me cercavam, que não falavam mais comigo, falavam, porra, esse empresário é um empresário de sucesso. Então ele é bom. Nesse processo de ser bom e na relação política que eu tinha, porque eu fiquei 8 anos completamente fora da política.
De repente, os caras falaram de todo mundo, né? Ninguém queria nem ouvir falar falei aqui que eu era do PT, ninguém queria nem ouvir falar do PT. De repente, cara, o Lula vira presidente, um cara que é amigo meu vira diretor-geral da Itaipu Binacional, o prefeito fala, cara, eu quero puxar saco desse cara da Itaipu aí, eu quero ficar mais próximo dele. E aí eu recebo o convite de ser secretário de turismo de Foz do Iguaçu, por causa da minha relação, óbvio, política, das minhas relações pessoais, tudo isso, mas também porque eu era um cara que já tinha passado pela gestão pública, já tinha feito um serviço razoável, já não era mais aquele cara que ninguém podia sequer ouvir falar. E eu fui para a secretaria, cara, e assim, eu já estou num período de despedida na secretaria, e eu fico muito emocionado. Outro dia eu fiz uma reunião com a equipe, e aí um cara falou, cara, o funcionário da equipe falou assim, cara, a gente fala entre nós. Você sabe que com o seu histórico e tudo mais, as perspectivas de você aqui na secretaria não eram muito boas. Nem do trade, nem do... Trade só tem, cara, só tem gente que não gosta do PT nos empresariados do turismo. Vai colocar um cara de esquerda para cuidar do turismo da cidade, os caras falam, caracas! Então, assim, tinha todo um receio da equipe da secretaria, dos empresários da cidade. E eu estou num momento, cara, que eu estou escutando todo mundo falando, cara, parabéns, foi bom, foi legal, seja da equipe que trabalhou comigo, seja dos empresários que dependiam do trabalho que a gente realizava, e eu saí realizado, e eu entrei lá desde o primeiro dia, falei, eu fico até 31 de dezembro, independente do processo eleitoral, porque a minha empresa ela deu lucro durante 7 anos e meio. E ela patinou durante 1 ano e meio. Ela não patinou no começo quando eu tinha carro. Quando eu não tinha carro. Ela não patinou no começo quando eu não tinha folder. Quando eu tinha as piores dificuldades, ela não patinou, ela dava passo para frente. Ela patinou esse 1 ano e meio que eu fiquei fora da empresa. Então, para quem é gestor, galera, a empresa precisa de você e você precisa capacitar time para quando você não está. Então, a minha saída fez a minha empresa patinar. A gente patinou e patinou muito, a gente passou muita dificuldade esse 1 ano e meio. Óbvio que a secretaria me abriu outras portas, outros network, outras relações, outros momentos, trazer a Beta para Foz do Iguaçu. Então, foi um momento de aprendizado e de crescimento, inclusive empresarial, muito bom, não no dinheiro. Porque a empresa em si, sem o cara que cuida, que tem a ideia, que cuida para não gastar, ou cuida para investir onde tem que investir. Então, a empresa deu uma patinada sem mim. Fica o aviso para quem às vezes vai para... Vale a pena ir para o serviço público. Vale a pena o network, vale a pena a abertura, vale a pena o conhecimento, o crescimento pessoal, o crescimento empresarial que você pode ter, inclusive futuro, porque as redes de contato são outras, mas durante o processo do dia a dia, a sua empresa sofre sem você. Eu tive a oportunidade de ir para a secretaria, tive a oportunidade de criar relações com o ministro, virar amigo do cara da Embratur, ter todo o processo. Mas o melhor trabalho do mundo, o melhor emprego, onde eu mais me realizo, eu ouvi de uma espanhola, 2 espanholas, na verdade. Eu estava com 2 espanholas monumentais, desculpem as mulheres, 2 mulheres muito lindas, entrando com elas na cachoeira, colocando elas na cachoeira, indo para trás e tirar foto, e aí uma delas falou assim para mim, assim, "Usted tiene el mejor trabajo del mundo?" Eu falei, tenho, cara. Olha para vocês, olha para esse lugar, eu estou numa cachoeira, estou tomando banho de cachoeira, estou tirando foto de uma mulher bonita. Homem, mulher, tem que falar que a minha esposa, a Cocotinha, brigou comigo no 2º dia de namoro. Namoro não, 2º dia de se encontrar. Primeiro dia a gente ficou, deu uns beijos, ela não quis namorar muito comigo, sabe aquela história de primeiro dia, não? No 2º dia ela falou assim, agora vai, ela veio pro fight. E aí, quando eu fui me apresentar, não, o que você faz? Cara, eu trabalho com cachoeira, eu levo gente, eu comecei a mostrar as fotos que eu fazia dos clientes que eu levava, homem e mulher. Óbvio, naquela época a gente não usava nem colete, nem capacete, as mulheres estavam de biquíni, os homens de sunga e de shorts e sem camiseta e não sei o quê. E a mulher vindo meio da roça, falou assim, cara, você está me mostrando mulher de biquíni, já brigou comigo. Eu falei, cara, esse inferno dessa mulher ciumenta, no 2º dia de encontro ela quer ter ciúme comigo. Mas eu quero dizer para vocês que ter uma equipe maravilhosa. Essa semana ainda falei da Faedre aqui. A Faedre é outra pessoa que da nossa equipe está aqui. É um outro processo de superação gigantesco, cara. Uma mina que chegou lá e falou assim, cara, eu preciso de trampo. E a gente tinha colocado um perfil que não era o perfil dela. Tem que falar inglês. Você fala inglês? Não.
Tem que conhecer de natureza, conhece? Não. Tem que fazer trilha, faz trilha? Não. Cara, o que tinha tido que chamou a atenção dela, cara? Cara, eu tenho preferência por gente que é LGBT, tenho preferência por quem é negro. Falou, cara, você colocou isso, eu vim. E eu estou disposto a aprender. E é das nossas guias a que mais estuda, a que mais aprende. E a gente cansou de ver a gente falando besteira na trilha. Cara, eu fui pesquisar isso aqui, ó. E vocês estão falando merda aí, cara. Não é isso. Essa planta aqui é assim, 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 assado. E ela foi dando aula para nós de crescimento, de aprendizado, cara. Então, mostra que quem tem vontade vai. E aí o que eu mais tenho paixão, cara, é uma equipe maravilhosa. Uma equipe que, cara, o meu trabalho é o melhor trabalho do mundo. Estou eu aqui deitado numa rede enquanto os clientes estão tomando banho de cachoeira. Eu estou voltando dia 31, felizão para fazer a gestão do negócio, mas também para voltar a fazer trilha, voltar a atender cliente, cara. E aí, consegue passar esse vídeo, não? Passa esse vídeo aí para nós. Tem um vídeo anterior de um cara, que é esse cara aqui, ó. Não está aqui. Passa o vídeo do Amado aí. Do Amado. Um coração de pedra pode durar uma eternidade, mas um coração de verdade dura uma vida inteira. É isso que eu vou escrever aqui, ó. E vou dar de peça para um amigo meu, o André Leandro, talvez vocês conhecem ele. Conheço. Então, o André Leandro é meu camarada. É, então, gente boa. Eu quero escrever aqui, quero dar para ele. Massa. O Amado. Tem uma trilha nossa que chama Trilha do Eremita. Esse cara morou 35 anos no meio do mato, sem água encanada e sem luz elétrica. Durante a pandemia, uma pessoa foi levar uma cesta básica para ele e gravou esse vídeo e me mandou. E ele tinha uma pedra que parecia um formato de coração, e ele falou que ele iria escrever essa pedra e ia dar para mim. É esse tipo de amizade que são as minhas melhores amizades, não são os empresários de sucesso. É esse tipo de gente, esse tipo de carinho, esse tipo de pessoa que são as mais simples, cara. Um cara que morou 35 anos no meio do mato, a gente deu o nome da cachoeira, Cachoeira do Eremita, por causa do Amado. Então, ele depois, no período da pandemia, ficou doente e acabou saindo de lá. A cachorra que eu tenho na minha casa lá, a Xena, é adotada do Amado lá, porque ele e uma cachorra, e quando ele saiu de lá, a cachorra ficou de herança para nós. E hoje, ter tudo isso, sair da Secretaria de Turismo, porque dia 31 de dezembro eu saio da Secretaria de Turismo. Eu acho que a melhor mensagem que eu tenho para dar, que acabou meu prazo, é esse vídeo ali. Passa esse vídeo, por favor. Eu costumo dizer que tem o melhor trabalho do mundo. Por quê? Estamos aqui trabalhando, ó. Esse som não dá para ouvir, mas ele diz o seguinte: eu tenho o melhor trabalho do mundo. Olha aqui, eu estou aqui trabalhando. E é exatamente isso, cara. E aí eu quero encerrar e dizer para vocês o seguinte: a nossa vida, a minha vida, a vida da minha empresa, ela tem uma relação direta com o rio, com água. E aí tem uma historinha que muitos de vocês conhecem, que é enxergar como é que o rio flui. O rio sempre vai chegar no seu destino. A água do rio. Não importa quantas pedras surjam pelo caminho, cada pedra o rio vai saber desviar. Não importa quantas quedas apareçam num rio, a cada queda que surgir, o rio vai formar uma cachoeira. Ele vai ficar lindo, vai encantar as pessoas, e é assim na nossa vida. Quando a gente leva uma queda e a gente resolve continuar, a gente fica bonito para quem nos observa. O rio, não importa o tamanho da barreira que ele vai surgir para ele. Uma vez o homem resolveu criar a maior barreira do mundo. Reuniu 30 mil pessoas, com o principal do que tinha da engenharia do mundo. Aquilo que não tinha, que existia para produzir ou para fabricar essa maior barreira do mundo, eles tiveram que criar equipamentos. A maior barreira do mundo demorou 30 anos, 30 mil pessoas, com o máximo da engenharia daquela época. E quando essa barreira ficou pronta, eles resolveram segurar o rio. Nem um dia o rio ficou imóvel. Essa barreira chama Itaipu Binacional. Quando fecharam as comportas da Itaipu Binacional,
Do primeiro ao 12º dia, foi 12 dias que ela demorou, ela cresceu, 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 cresceu. No 12º dia, o rio era tão grande, tão potente, tão forte, que não tinha outra coisa a não ser abrir as comportas, deixar o rio seguir seu caminho, e agora ele criava energia para as outras pessoas. Essa é a mensagem que os rios nos dão, essa é a mensagem da Secret Falls, essa é a mensagem da Beta, essa é a mensagem da minha vida. Muito obrigado por essa oportunidade.